O quarto filme do Homem-Aranha de Tom Holland, ele pode finalmente estar ganhando a sua data oficial, publicada pela própria Sony. Além disso, tivemos algumas declarações recentes da produtora Amy Pascal e do próprio ator que interpreta o Cabeça de Teia nas telonas sobre o estágio em que está essa produção do próximo filme. Afinal de contas, quando é que a gente vai ter a estreia desse tão aguardado Homem-Aranha 4? Bom, chega mais nesse vídeo porque agora eu vou te mostrar tudo sobre isso. Então já aproveita, deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante, não custa nada e ajuda muito o canal. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. A trilogia do Homem-Aranha da Sony em parceria com a Marvel Studios foi sem dúvida alguma um grande sucesso. Embora nenhum filme ele tenha sido unanimidade entre os fãs e a crítica, em especial o segundo, todos eles contaram com uma bilheteria gigantesca. Lembrando, é importante ressaltar isso, que No Way Home acabou sendo lançado durante um período na qual o mundo estava passando por uma situação delicada, vamos dizer assim. Muitos cinemas estavam começando a reabrir, que era lá por volta do final da pandemia. Só que mesmo assim, pessoal, o filme foi um completo sucesso. Muito por conta, é claro, do retorno do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que estavam novamente vestindo seus trajes de Homens-Aranhas. Essa visita dos dois, junto com seus clássicos vilões, só foi possível graças ao multiverso, que está sendo muito explorado nessa fase atual do MCU. Entretanto, pessoal, as coisas devem mudar agora nessa sequência. Enquanto os últimos dois filmes do Cabeça de Teia tiveram uma pegada mais mística, com a presença do Mistério e também do Doutor Estranho, Homem-Aranha 4 promete voltar às raízes do personagem. E isso já foi confirmado pelo próprio chefão da Marvel Studios, o Kevin Feige. Segundo ele, a próxima trilogia do herói deve ter uma pegada muito mais urbana, nível das ruas, vamos dizer assim. E eu imagino que muito disso deve ser por conta de outros projetos da Marvel Studios, como por exemplo a próxima temporada da série do Demolidor, que se chamará Born Again. Para vocês terem uma ideia, existe uma expectativa muito grande para que esses personagens voltem a se encontrar, dessa vez em batalha. Com o Rei do Crime voltando ativa, como foi mostrado pra gente lá na série do Gavião Arqueiro, acaba existindo um gancho gigantesco para que as histórias do Homem-Aranha e do Demolidor elas voltem a se chocar depois da participação de Matt Murdock lá em No Way Home. Principalmente se os boatos sobre o Wilson Fisk se tornar o prefeito de Nova York forem confirmados, isso com certeza vai dar ainda mais poder ao Rei do Crime. Só que tudo bem, pessoal, vamos voltar agora falando das coisas oficiais. Durante o tapete vermelho de Através do Aranhaverso lá em Los Angeles, a produtora Amy Pascal ela veio ao público dar mais detalhes sobre Homem-Aranha 4. Falando com a Variety, ela confirmou que as estrelas Tom Holland e Zendaya vão retornar como Peter Parker e MJ nessa sequência. E vamos lá, por mais que seja óbvio que a gente vai ter o Peter Parker retornando nesse filme, vamos lembrar que não, pessoal, a gente não teve nenhum anúncio oficial nos últimos dias falando sobre a renovação desse contrato do Tom Holland. Então não é esquisito ela confirmar que sim, o Tom Holland vai estar retornando como Peter Parker para esse filme. Só que agora, sobre o personagem da Zendaya, alguns fãs acabaram se mostrando bem preocupados com a produtora falando que sim, ela vai estar nesse próximo filme. E isso até faz um pouco de sentido, né? Os fãs ficarem desse jeito. Afinal, a gente viu que no final de No Way Home, a gente teve os amigos do Peter Parker esquecendo completamente dele. Aquele feitiço do Doutor Estranho apagou da existência o Peter, então ninguém lembra dele. Muita gente considera esse afastamento como algo positivo, algo que vai amadurecer muito o personagem, obrigando ele a virar a página e buscar novas conexões. E esse retorno da Zendaya, que sim, é uma atriz cara, o cachê dela com certeza custa muito, faz a gente imaginar que esse Homem-Aranha vai seguir o mesmo caminho que a gente teve naquela versão interpretada pelo Andrew Garfield lá na sua franquia do espetacular Homem-Aranha. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa época a gente acabou vendo que o personagem ele decidiu se afastar do seu interesse amoroso, que era a Gwen Stacy, porém ele continuou vigiando ela em segredo. E no final, né, não demorou muito para que eles se juntassem novamente durante o espetacular Homem-Aranha 2, fazendo dela assim um alvo fácil para os vilões do Cabeça de Teia. Entretanto, pessoal, pode ficar tranquilo porque ainda é muito cedo pra gente teorizar, até mesmo confirmar que algo desse tipo pode vir a acontecer com a MJ da Zendaya. E eu tô dizendo isso porque a própria Amy Pascal falou que atualmente os planos para o Homem-Aranha 4, eles estão paralisados por conta da greve dos roteiristas. Se liga só nas palavras da produtora da Sony sobre isso, abre aspas. Vamos fazer outro filme? É claro que vamos, estamos em processo, mas os roteiristas estão em greve, ninguém está trabalhando durante a greve, estamos todos apoiando e assim que eles se juntarem, vamos começar.
Fecha aspas. Vale lembrar que antes disso, lá em fevereiro desse ano ainda, o próprio Kevin Feige ele acabou confirmando que o enredo do próximo filme do Homem-Aranha ele já estava definido e que agora os roteiristas eles iam pôr a mão na massa. Só que isso, é claro, era antes da greve dos roteiristas vir acontecer. Podemos imaginar que pouca coisa ela foi feita então. É até engraçado imaginar que existia a expectativa de alguns fãs para que a sequência do filme ela chegasse já nos cinemas no ano que vem, já que a Sony acabou revelando que em julho a gente teria, em 2024 é claro, um filme em parceria com a Marvel Studios. Só que de acordo com um novo relatório lá do Deadline, a coisa na verdade ela vai ser bem diferente. Segundo eles, a Sony ela decidiu lançar 2 filmes relacionados à Marvel para 8 de novembro de 2024 e 27 de junho de 2025. E bom, como sabemos que a produção de Venom 3 ela tá bem mais adiantada que a de Spider-Man 4, é bem provável que essa primeira data seja na verdade do filme do simbionte. Afinal, seu roteiro já foi concluído e as filmagens elas devem começar já nos próximos dias. Vale lembrar também que um outro relatório, só que da Variety, havia revelado que Venom 3 chegaria aos cinemas em outubro lá do ano que vem. Mas a gente imagina que a Sony possa ter feito alguns reajustes para introduzir esse filme na data mencionada pelo Deadline, que é 8 de novembro. De qualquer forma, o relatório também cita a data 27 de junho de 2025. Essa sim eu acredito que é a data do Homem-Aranha 4 de Tom Holland. Principalmente porque os 2 primeiros filmes do Cabeça de Teia do UCM, eles foram lançados praticamente nessa mesma época, que no caso seriam as férias de verão. Isso até teria se repetido com No Way Home se não fosse a pandemia que acabou atrasando as coisas. E já que a gente tá falando de atrasos e tudo mais, é bem verdade que essa data, ela ainda não pode ser confirmada, pelo menos de maneira oficial. Mesmo que ela esteja reservada para o 4º filme do Homem-Aranha, a gente ainda precisa saber por quanto tempo essa greve dos roteiristas ela vai durar. Enquanto Venom 3 não teve dificuldades para ser lançado no ano que vem, já que possui um roteiro feito, Spider-Man 4 parece que tá bem longe disso. O que sabemos pela declaração do Tom Holland é que a ideia para o próximo filme ela é bem promissora. Então ele acaba deixando bem na cara que a história do Homem-Aranha 4 já foi mostrada para ele e o ator aprovou. No entanto, o Tom Holland ele acabou deixando bem claro que no momento as coisas elas estão paralisadas. Se liga só no que ele acabou dizendo sobre esse assunto, abre aspas. Não posso falar sobre isso, mas posso dizer que temos feito reuniões. Colocamos as reuniões em pausa em solidariedade aos roteiristas. Houveram várias conversas. Nesse momento é um estágio muito inicial. Fecha aspas. Pelo menos essas palavras do ator deixam bem claro pra gente que ele está super alinhado com a Sony e com a Marvel Studios para continuar a interpretar o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, dentro das telonas. Por mais que essa greve dos roteiristas acabe atrasando um pouco os planos, a tendência é que uma nova trilogia seja confirmada muito em breve. De qualquer forma, se a sequência ela for realmente chegar aos cinemas em junho de 2025, esse será o maior intervalo entre os filmes do Homem-Aranha que tivemos desde que o Tom Holland assumiu esse papel. Na verdade, a última vez que ficamos 3 anos sem um filme solo do Escalador de Paredes foi quando a Sony acabou encerrando a franquia do Tobey Maguire. De lá pra cá, o Homem-Aranha nunca ficou tanto tempo sem protagonizar um filme como ele tá agora. E isso, de certa forma, até pode ser bom, pessoal. Afinal, pode fazer com que alguns fãs esqueçam daquela imagem daquele Peter irresponsável e dependente de um tutor como o Homem de Ferro ou o Doutor Estranho. Tudo indica que em Homem-Aranha 4 a gente vai ter um novo Peter Parker muito mais maduro do que a gente viu lá nos últimos filmes. E é claro que isso não significa que ficaremos todo esse tempo sem ver o personagem nas telonas. Eu tô dizendo isso porque ainda existe a possibilidade dele fazer uma participação especial em outros projetos que já estão com seus roteiros finalizados, como por exemplo a série do Demolidor, Venom 3 e até mesmo Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Esse último parece ser menos provável, mas eu não descartaria. Enfim, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. E aí, curtiu saber sobre a confirmação desse provável Homem-Aranha 4? Qual a história você acha que está sendo adaptada para essa sequência? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!